Químicas Vibe, com professora Roxana. Nos exercícios de hoje, nós vamos escrever as fórmulas eletrônicas e depois determinar a polaridade das moléculas. Então, como sugestão, vocês podem pausar o vídeo, resolver e conferir depois, ou se não, podem resolver os exercícios junto comigo. Vamos lá, então? Bom, na letra A nós temos o par CO2 e água. No caso do CO2, que é o gás carbônico, o carbono é do grupo 14. Você decorou, Roque? Não. Eu posso olhar a tabela periódica, tá? Tô olhando aqui uma tabelinha periódica, tá, pessoal? Tá? Aqui, ó. Beleza? Então, o carbono é do grupo 14, portanto, tem 4 elétrons na última camada. E olhando aqui para a tabelinha, eu vejo que o oxigênio é do grupo 16. Cada oxigênio carrega 6 elétrons, portanto. Bom, agora vamos conferir. O carbono, ao redor do carbono nós temos 2, 4, 6 e 8. O carbono está estável com 8 elétrons. E o oxigênio tem 2, 4, 6, 8, estável com 8 também. Né? Nós vimos lá nas aulas de fórmula eletrônica, né? Que se o carbono é do grupo 14, vai fazer 4 ligações, e o oxigênio do grupo 16, 2 ligações. Muito bem. E aí a gente olha para o átomo mesmo, para o átomo do meio, esse que eu estou pintando de vermelho, né? E aí eu preciso contar o número de pares de elétrons e o número de átomos iguais. Então, ao redor do carbono, que é o átomo do meio, nós temos ali 2 pares de elétrons. Como assim, Roque? 2? O par de elétrons pode ser uma ligação simples, dupla, tripla, dativa. Então, qualquer grupinho de elétrons entre 2 átomos é considerado um par de elétron, por aproximação, uma nuvem eletrônica, né? Então, ao redor do carbono, nós temos 2 pares de elétrons e 2 átomos iguais. Ó, tudo igualzinho. 2 e 2. 2 e 2. Igualzinho. É uma molécula apolar. CO2 é uma molécula linear e apolar. Bom, no caso da água, são 2 hidrogênios, um oxigênio. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, o oxigênio com 8. E nós percebemos o que para a água? Que tem par de elétron livre. Tem par de elétron livre, pessoal, é polar. Beleza? Então, a água tem uma geometria angular e é uma molécula polar, enquanto que o CO2 tem uma geometria linear e apolar. Assim, são 2 moléculas importantes para nós, né? A água, que nós sobrevivemos graças à água, e o gás carbônico, que passa pelo nosso nariz o dia inteiro. Então, são 2 moléculas que caem bastante nos vestibulares, tá, pessoal? Por curiosidade, o que acontece se nós misturarmos o gelo seco, que é o CO2 sólido, com o H2O líquida? O gelo seco sublima, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado gasoso, o que resfria o ambiente. E esse resfriamento faz com que apareça essa névoa, que são gotículas de água suspensas no ar. Mais um exemplo. O par tetraclorocarbono e diclorocarbono. O cloro é um halogênio, grupo 17, faz uma ligação. E o carbono, que é do grupo 14, faz 4 ligações. O átomo que faz mais ligações fica no meio, que é o carbono. O carbono faz 4 ligações, então nós temos aí 4 pares de elétrons, não é mesmo? Cada ligação é um par.
E o carbono já está estável com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8. Agora vamos estabilizar o cloro com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8. Vamos estabilizar todos os átomos de cloro com 8 elétrons. E agora nós vamos olhar para o átomo do meio e contar. O carbono tem 4 pares de elétrons. Olha só, estou pintando de azul, tá, pessoal? E ao redor do carbono tem 4 átomos que são iguais. Tá tudo igualzinho. O número de pares de elétrons é igual ao número de átomos iguais. Portanto, a molécula é apolar. Elétrons igualmente distribuídos. Aqui no segundo caso, CH2 e Cl2, também o carbono fica no meio, que faz umas ligações. Cada hidrogênio se estabiliza aí com 2 elétrons, então os hidrogênios já estão estáveis. E nós vamos estabilizar os cloros com 8 elétrons. E aí nós percebemos o quê? Que ao redor do átomo central, os átomos são diferentes. Então, quando ao redor do átomo central nós temos átomos diferentes, como assim, Roque? Nós temos hidrogênio e cloro, átomos diferentes, elementos diferentes, né? Nós temos aí hidrogênio e temos cloro. Portanto, a molécula é polar. A molécula é polar quando ao redor do átomo central tem átomos diferentes, elementos diferentes, né? E para moléculas biatômicas, como é que fica, pessoal? Bom, nós já vimos que molécula biatômica com átomos iguais, ela será apolar. E molécula biatômica com átomos diferentes, polar. Então, I2, átomos iguais, tá vendo? Apolar. E HI, tá vendo, pessoal? 2 átomos diferentes, polar. Bem, aqui, pessoal, nós não temos átomo central, nós não temos átomo do meio, né? Neste caso, é o enxofre formado por moléculas S8, todos os átomos são iguais, e o fósforo branco formado por moléculas P4 também, todos os átomos são iguais. Então, moléculas que são formadas por um elemento só serão sempre apolares. Moléculas formadas por um tipo de átomo, em que a eletronegatividade é a mesma, os elétrons são igualmente compartilhados, serão sempre apolares. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Hoje fizemos bastante exercícios e na próxima aula nós continuamos com a teoria da polaridade. Nós vamos estudar a polaridade de moléculas de óleos, gorduras, hidrocarbonetos e algumas vitaminas também. Tchau! Tchau, até lá!